Olá, pessoal. Bem, hoje nós faremos uma síntese bem interessante e desafiadora quando a gente fala de síntese em laboratório de ensino, que nós vamos fazer uma adição, uma reação de adição à carbonila, adição de um organometálico à carbonila, tá? Então, nós faremos hoje uma reação com reagente de Grignard. Então, nós iremos preparar o brometo de fenilmagnésio, vamos preparar esse reagente de Grignard e vamos adicionar a carbonila da benzofenona, tá? E vamos preparar com isso, então a benzofenona, eu já tenho 2 anéis aromáticos ligados a uma carbonila, eu vou adicionar um terceiro, que é o meu brometo de fenilmagnésio. Então eu vou formar no final da minha reação, após o isolamento, neutralização do meio, eu vou formar o trifenilmetanol. Então essa vai ser a prática de hoje. E quando a gente fala em reações de adição de organometálico à carbonila, principalmente reagente de Grignard, organolítio, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Então, esses organolítios e reagentes de Grignard, eles, apesar de serem excelentes nucleófilos, são também excelentes bases, e bases fortes. E eu tenho que ter todo um cuidado no preparo dessas minhas reações. Por exemplo, eu não posso usar solventes hidroxílicos. Eu tenho que usar solventes inertes. Por exemplo, em geral, reação de Grignard a gente faz, vocês viram na teoria, com éteres. Tá? Então, éter etílico, tetraído furano. Hoje nós vamos usar o tetraído furano. Tá? E essas reações, elas não podem ser realizadas na presença de umidade. Então eu tenho que secar o meu solvente, secar toda a minha vidraria, toda a minha aparelhagem, secar os meus reagentes. Tá? Porque se eu tiver umidade no meu meio reacional, aquele meu reagente de Grignard, aquele meu organolítio formado, vai abstrair o hidrogênio da água, por exemplo, e vai ser destruído. E aí a gente não vai ter o rendimento esperado. Então estou fazendo, por exemplo, uma reação, no nosso caso, com brometo de fenilmagnésio. Se tiver água no meio, o brometo de fenilmagnésio vai abstrair o hidrogênio da água, vai formar hidróxido mais benzeno. Então, destruir o meu reagente de Grignard. Então eu preciso ter todo um cuidado no preparo da reação. Então vocês verão que essas reações envolvendo esses organometálicos, ou qualquer outra reação que você precisa fazer na ausência de umidade ou até de oxigênio, elas são reações mais trabalhosas, porque você perde um tempo para preparar toda a sua vidraria, todos os seus reagentes. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós vamos usar o bromo-benzeno para fazer o brometo de fenilmagnésio. O bromo-benzeno tem que ser pré-destilado, não pode ter umidade, está sequíssimo. O nosso solvente, o tetraído furano, tem que ser destilado, tem que estar seco, destilado sob a presença de um dessecante. A benzofenona tem que estar seca também. Então isso tudo leva tempo. Então uma reação dessa é bem mais demorada. Bem, antes da gente começar, eu poderia estar usando um reagente de Grignard comercial. Tá? Nós temos aqui no laboratório o brometo de fenilmagnésio, é uma solução desse reagente de Grignard, mas eu quero que vocês aprendam a preparar o reagente de Grignard. Então nós vamos preparar o reagente de Grignard, tá? Usando lascas de magnésio e o bromo-benzeno em THF. Nós vamos preparar o reagente de Grignard, uma vez que ele estiver pronto, nós vamos fazer uma solução do meu carbonilado e adicionar essa solução em cima do meu reagente de Grignard. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? A nossa síntese vai envolver por volta de 13 milimols do bromo-benzeno, tá? Isso dá aproximadamente 2 gramas de bromo-benzeno, tá bom? E nós vamos usar um ligeiro excesso desse bromo-benzeno em relação ao magnésio, tá? Vamos usar 5% a menos de magnésio em termos de número de mols, tá? Em relação ao bromo-benzeno. Então partiremos
disso aí. 2 gramas de brombenzeno equivale a aproximadamente 13 milimols, tá? É 12,8. E aí nós vamos utilizar depois a nossa benzofenona. Também, a nossa benzofenona vai ser o reagente limitante. Eu quero usar um pouquinho de excesso do meu reagente de Grignard. Então, vou preparar 20% em mols, tá? A mais do meu reagente de Grignard, tá? Em relação, obviamente, à cetona que eu vou estar adicionando, tá bom? Então, 12,8 milimols do Grignard, que eu vou estar preparando, por volta de 12,8, um pouquinho menos, né, que o magnésio está entrando 5% a menos, e eu vou estar usando aí por volta de 10,7 milimols da minha cetona, ou seja, um excesso em torno de 20% do meu Grignard. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Tá? É sempre bom, quando a gente faz essas reações com organometálicos, utilizar aí pelo menos 5% de excesso, até porque durante a preparação do Grignard a gente não garante que 100% do meu Grignard vai ser formado. Tá? Geralmente é acima de 90%. O ideal seria a gente primeiro preparar o Grignard, fazer uma titulação para descobrir a molaridade daquela solução e aí poder fazer a reação em seguida, né, com uma quantidade mais exata. Na prática, a gente usa de 10 a 20% de excesso do reagente de Grignard, tá? E até porque, por mais que eu tenha todo o cuidado na secagem, caso entre alguma umidade, né, se destruir um pouquinho do meu Grignard, eu ainda tenho uma quantidade de Grignard acima, né, do que eu preciso em termos estequiométricos para fazer a minha reação. Então a gente vai usar aí 20% de excesso do nosso Grignard. Bem, antes de começarmos a fazer o reagente de Grignard, vamos dar uma olhada como a gente seca a vidraria e como a gente seca o solvente que vai ser utilizado nessa reação. Pessoal, então como eu havia comentado, nós precisamos ter alguns cuidados especiais com a vidraria, né? Então aqui, olha, eu coloquei para vocês, tá? Aqui está o balão reacional, que eu vou preparar o meu reagente de Grignard. Aqui está o condensador de refluxo, né? E eu vou mostrar como é que a gente seca essa aparelhagem, tá? É claro que vocês podem deixar a aparelhagem, claro, sem o septo, né? Secando numa estufa, tá? Por várias horas, da noite para o dia, e depois tirar essa aparelhagem quente, jogar num dessecador e esperar resfriar, tá? Aqui a gente vai fazer de uma forma diferente, que é até um pouco mais rápida. Eu vou acoplar esse sistema aqui num sistema com bom vácuo e vou aquecer esse sistema. Então eu vou aquecer com uma pistola de ar quente e essa vidraria está sobre vácuo. Então, obviamente eu não precisaria aquecer a 100 graus Celsius para tirar um pouco da água que possa estar aqui, um pouco de umidade, já que está sob vácuo, essa água vai destilar numa temperatura menor, né? Mas mesmo assim a gente aquece bem e ainda com um vácuo forte, a gente garante que qualquer umidade ou qualquer solvente que possa estar aqui seja evaporado e eu seque a minha vidraria. Então olha só, aqui é só para fins ilustrativos, tá? É claro que no caso da minha reação com o Grignard, eu já teria colocado aqui a minha barrinha magnética, né, revestida de teflon para fazer a reação. Já posso estar com ela aqui dentro e posso até estar com o próprio magnésio, não tem problema, tá? Mas imaginem que eu tenho já minha barrinha aqui magnética. Então está tudo preso, está tudo acoplado. Aqui eu coloquei um septo de borracha e eu vou ligar aqui o meu sistema de vácuo. Aqui, ó, liguei o meu sistema de vácuo e vou abrir. Então, abri. Então, agora, isso aqui está sob vácuo, tá? E eu vou aquecer a minha vidraria com uma pistola de ar quente. Vou aquecer a minha vidraria. No linguajar
popular aqui na química, muitos falam que vão flambar a vidraria. Então eu aqueço toda a minha aparelhagem. Podem colocar uma luva térmica também, tá? É até bom para não queimar o dedo. Aqui é bem ilustrativo. Então vocês vão fazer toda essa secagem da vidraria. Tá? E vão deixar agora a aparelhagem resfriar um pouco, tá? Então, assim eu seco, eu garanto que a minha vidraria tá bem seca, tá? Após eu fazer isso, o que eu vou pegar, por exemplo, uma bexiga contendo argônio e vou colocar aqui. Então tá sob vácuo. Argônio está entrando e está saindo, então eu estou passando bastante argônio aqui, retiro o meu vácuo, fecho o meu sistema e está aqui, olha, a minha aparelhagem fechada, né? Que foi seca, sob a atmosfera de argônio, pronta para que eu realize o meu experimento. Tá? Então, agora é só esperar resfriar totalmente e está pronta para ser utilizada. Tá bom? Muitas vezes vocês vão fazer um procedimento, tá? Já que vocês vão aquecer, o reagente não pode estar aqui dentro. A gente vai estar só com a barrinha magnética. Tá? Você não vai colocar muitas vezes o reagente aqui, porque você vai ter que aquecer, você pode destruir esse composto. Então você seca a vidraria toda, né? Tá bem seca, e aí depois você adiciona o reagente que você vai estar utilizando no seu experimento via seringa. Você pode colocar aqui por cima, usando um balão de 2 bocas, e se o material for sólido, você pode rapidamente abrir a aparelhagem, colocar o sólido, fechar, e aí você pode repetir esse procedimento. Volta para o vácuo, passa o argônio, né? Sem precisar, inclusive, aquecer. Não há necessidade de aquecer. É só porque você abriu, né? Pode ter entrado um pouquinho de umidade, mas você volta para o vácuo, repete aquele procedimento sem o aquecimento e está pronto, tá? Está pronto. Então essa é a ideia. Vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente faz no caso das agulhas, tá? Uma agulha eu vou repetir, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então eu vou colocar a minha seringa com a minha agulha espetada num balão. Vou ligar aqui o meu sistema de vácuo, vou abrir, tá? Então tá aqui o meu sistema sob vácuo. E agora eu vou fazer a secagem, tá? Eu vou aquecer. Primeiro eu começo com o meu balão. Uma pistola dessa pode chegar a 300, 400 graus, mas vocês não precisam usar essa temperatura. E aí você vai secando. Seca um pouco aqui a minha agulha. E vocês podem, inclusive, ligeiramente passar um pouco de ar quente aqui na minha seringa. Essa seringa é de plástico, então eu não posso exagerar, tá? Bem de leve, lembrando que o vácuo aí é bem forte, é praticamente 1 milímetro de mercúrio,
Então é bem forte. A água já estaria evaporando, caso tenha, né, praticamente a temperatura ambiente, tá? E tá aí, ó. Então, sobre o vácuo, já puxou o êmbolo, né? E eu vou repetir o mesmo procedimento. Eu vou pegar agora uma bexiga, colocar aqui, trocar, tirar o meu vácuo, fechar e tá pronto, tá? A minha aparelhagem, a minha agulha com a minha seringa para eu utilizar na minha reação. Tudo bem? Vamos agora dar uma olhada no sistema de secagem do solvente. Pessoal, então vamos falar rapidamente sobre a secagem de solventes, tá? Na verdade, nada mais é que uma destilação, tá? Vocês aprenderam na parte de destilação. Então eu quero secar, por exemplo, um solvente ou um reagente. Eu vou pegar aquele solvente ou aquele reagente, colocar, por exemplo, num balão, vou botar dentro um dessecante, tá? É claro que esse dessecante não pode reagir com ele, e vou agitar por um tempo, para que esse dessecante capture qualquer umidade, qualquer água que possa ter nesse meu reagente, solvente comercial, e depois eu destilo. Eu posso recolher esse solvente destilado, tá? Em cima de um dessecante. Então eu tenho uma grande garantia aí de que ele está seco, tá? Esse dessecante pode ser uma peneira molecular ativada, tá bom? Então, tem várias formas da gente fazer. Eu posso simplesmente, depois eu passo para vocês, tem um artigo no Journal of Organic Chemistry que ele mostra várias técnicas para você secar solventes usando peneira molecular. Então você ativa, para cada solvente tem uma quantidade de peneira, uma especificação, quantidade de solvente, tanto de peneira, e você só com a peneira ativada, jogando o solvente por cima e deixando um tempo, você já seca aquele solvente, tá? Tem essa forma também, que é mais simples de fazer. E tem essa aqui, que é utilizando uma aparelhagem. Não deixa de ser uma destilação, mas é um sistema de coleta de solvente, onde aqui eu coloco, por exemplo, no caso que a gente está fazendo grinhar, é o tetraído furano, tá? É claro que eu não posso, aqui eu estou usando como dessecante sódio metálico. Vocês sabem que sódio reage violentamente com a água, das aulas lá atrás de química geral e tudo, né? Se eu jogar um pedaço de sódio em água, pega fogo, né? Dependendo do tamanho até explode. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Mas, então a gente coloca o dessecante aqui, que é o sódio, só que para isso, o meu tetraído furano não pode ter tanta umidade. Né? Se eu colocar um tetraído furano de baixa qualidade com 20% de água, por exemplo, 10% de água, vai dar problema. Então aqui eu estou usando um tetraído furano de boa qualidade, tá? Que tem já pouca água, tá? Então ele já está bem, quase que 100% seco. E aí eu coloco o THF aqui e coloco, por exemplo, o sódio, tá? Raspas de sódio, lascas de sódio. Qualquer água que tiver, o sódio vai reagir, tá? Eliminando aquela água. Como que eu sei que eliminou toda a água? Tá? Eu coloco um indicador aqui. A gente coloca um composto, não vou entrar em detalhes, tá? Geralmente benzofenona, que quando reagir com sódio metálico vai dar essa coloração azul. Tá? Vai dar essa coloração azul. Então é o seguinte, se está azul é porque tem sódio metálico ali dentro. E se tem sódio metálico não tem água, porque se tivesse água ele estaria reagindo com a água. Então é uma forma da gente saber que o solvente está seco. Tá? Então aqui essa solução azul está aqui refluxando. Eu vou fechar aqui, olha, a minha torneira. E o meu THF vai começar, tá vendo? Isso aqui está um sistema de refluxo. Eu tenho vapor aqui, tá? Do THF, tá vindo aqui, ele está condensando, tá? E agora eu vou fechar essa minha torneira para que ele condense, ele fique aqui nessa bola e ele não retorne aqui para o balão. Então eu pego ele aqui perfeito, tá? Sequinho, transparente, como ele tem que ser. E aí,
com o auxílio de uma agulha, de uma seringa, com uma agulha, eu espeto aqui, abro a torneirinha e puxo a quantidade de solvente que eu quero. Tá? É claro que eu estou fazendo aqui a minha destilação, né? Então o vapor está vindo aqui, ele chega no condensador de refluxo, ele condensa, mas como a torneirinha está aberta, ele volta para cá, então ele condensa aqui na bola, mas ele volta e vai para o balão reacional, né? Para aquele balão que eu estou secando. A partir do momento que eu fecho a torneira, começou a condensar, ele não tem como voltar, ele concentra aqui. Depois que recolher a quantidade que me interessa, eu desligo toda a aparelhagem, espero resfriar e aí eu coleto o meu solvente. Lembrando que essa aparelhagem está sob a atmosfera de argônio também. Ela está uma atmosfera, entre aspas, fechada, né? Mas com uma bexiga contendo argônio. Então qualquer vapor que queira sair, ele tem um escape ali que é a bexiga, que é flexível, né? Então o meu sistema não está 100% fechado, né? Ele está fechado, mas ele permite a saída de qualquer vapor de alguma forma. Tá? Então, tá aí, eu estou recolhendo, vocês estão vendo, tá bom? Aqui, como eu comentei, é um outro sistema de secagem, onde eu pego uma peneira molecular, uma peneira ativada, coloco dentro de um frasco e jogo o meu tetraído furano ali dentro e deixo por um tempo e ele fica seco também. Tá? Então são várias formas de você estar realizando essa secagem. Tá? Se vocês conseguem observar, olha, já está recolhendo, já está aqui na altura. Tá? Olha, o meu THF está destilando. Tá? Bom. Por exemplo, aqui eu já tenho por volta de 10 mililitros, que é o que eu preciso para a minha reação do Grignard. Né? Então eu posso parar aqui, né? Ou eu posso, se eu quiser uma quantidade maior, eu deixo recolher. Posso encher praticamente a bola aqui. Tá? Então aqui eu vou parar, já tem a quantidade que me interessa, tá bom? E muitas vezes, por precaução, é um excesso de precaução, né? Essa aparelhagem muitas vezes está parada e você chega no dia seguinte para secar uma reação, tá? Claro, coloca o argônio, troca toda a atmosfera, mas às vezes de um dia para o outro, às vezes vários dias parado, pode ser que tenha entrado um pouquinho de umidade aqui, né? E o que acontece? Então você começa a destilar o THF, recolher um pouco, você abre a torneira. Então, assim, qualquer umidade que possa estar na minha vidraria, esse THF, quando destilou esse vapor de THF, mais essa parte que foi condensando aqui, vai solubilizar aquela água e vai levar ela aqui para dentro. E ela vai ser destruída com sódio. Então é uma forma de a gente fala lavar a vidraria. Tá? Então é uma forma de eu dobrar ainda o meu cuidado em relação a essa questão da umidade, ok? Então agora, olha, lavei a bola, deixei recolher um pouquinho, né? Deixei saturar com vapor aqui e toda a minha vidraria. Então o THF pegou qualquer umidade que possa ter entrado, apesar de estar com a atmosfera de argônio, mas pode ter entrado de ontem para hoje. E agora que eu lavei, tá? Carreei esse solvente aqui para o meio, ele, se tiver água, ele vai destruir essa água e agora está tudo perfeito. Eu fecho aqui novamente e aí volto a recolher, volto a destilar, né, o meu tetraído furano. Chegando na altura que eu quero, eu vou e desligo a vidraria, tá? Eu desligo o aparelhagem. Então vou desligar aqui, espero esfriar e coleto o meu solvente. Tudo bem? Vamos voltar agora então e vamos montar a reação de Grignard. Pessoal, então agora que vocês viram como que a gente faz toda a preparação da vidraria, né, e a secagem do nosso éter, no caso do tetraído furano, vamos começar a preparar o nosso reagente de Grignard. Então, aqui nesse balão eu já pesei o Grignard dentro daquela quantidade que eu havia comentado para vocês. Então aqui tem
300 miligramas de magnésio metálico, tá? Aqui eu mostro para vocês como é que ele tá, o magnésio metálico. Esse magnésio, o que a gente fez? A gente faz um pequeno tratamento, porque com o tempo, guardado na prateleira, né, o magnésio, mesmo fechado no frasco, ele vai oxidando, então forma na superfície óxido de magnésio, e isso atrapalha, né? Ou seja, você expor o magnésio zero para reagir com o meu bromo benzeno, por exemplo. Então eu preciso limpar essa superfície, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou o magnésio comercial, colocamos um pouco lá no Erlenmeyer e jogamos uma solução de ácido clorídrico, tá? Uma solução diluída de ácido clorídrico, e a gente agita um pouco, vocês observam a liberação de hidrogênio, né? E aí ele vai limpando o magnésio. Vocês podem ver que você pega o magnésio do frasco, ele não está tão brilhante assim, e agora ele fica essa coisa linda. Então a gente deixa um pouco na presença de ácido clorídrico, tá? Alguns minutos, e depois a gente filtra e lava várias vezes com água destilada, né, para tirar todo o HCl, e depois a gente lava também com um solvente seco, por exemplo, tetraído furano seco ou éter seco, tá? E depois a gente pega esse magnésio e deixa secando sob vácuo. E aí ele fica prontinho para a nossa reação, tá? Mesmo assim, depois que eu adicionar o meu bromo benzeno e o THF, eu vou sonicar um pouquinho, vou colocar um pouquinho aqui no ultrassom para ajudar mais ainda, né? Para aumentar mais ainda a superfície de magnésio zero, porque mesmo com esse tratamento que eu fiz, de ontem para hoje, pode ter oxidado um pouquinho, né? E eu quero limpar mais ainda a minha superfície. Então eu vou fazer ainda uma segunda forma de ativação, tá bom? Então vamos lá. Então o magnésio aqui, por volta de 300 miligramas, eu vou pegar 10 mililitros de tetraído furano, tá? O tetraído furano aqui já tá seco. Eu vou colocar aqui, espetei a minha bexiga, tá? Contendo argônio. Por quê? Eu vou tirar 10 mililitros de magnésio. Então, para eu tirar, alguma coisa tem que entrar. Se eu deixar aberto, vai entrar ar. Ou seja, eu estou jogando umidade ali no solvente que eu destilei, que está seco. Eu não quero isso. Então, agora, com essa bexiga, conforme eu tiro o THF, vai entrar o quê? Argônio, né? E aqui já estava sob a atmosfera de argônio fechado também esse frasco. Tá bom? Então, vou pegar aqui por volta de 10 mililitros. Aí. Eu posso usar essa própria seringa para pegar depois mais THF, já que eu vou precisar diluir depois a minha benzofenona, tá? E agora nós vamos adicionar o bromo benzeno. Então, o bromo benzeno está aqui, nesse balão. Eu vou pegar por volta de 1,35 mililitros de bromo benzeno.
Então tá aí. Vou começar a minha agitação. E aí eu vou deixar por 1 hora, né? Ou até consumir todo o magnésio, tá? Nós vamos deixar num banho a 40 graus, tá? Então vou deixar chegar a temperatura de 40 graus e caso eu sentir que há necessidade, eu ainda vou colocar aqui no ultrassom para ativar mais ainda esse meu magnésio. Vou deixar chegar a 40 graus, vou deixar um pouco aqui no ultrassom, tá? Depois eu volto para cá. Vocês estão vendo que eu não coloquei nenhum sistema de refrigeração aqui no meu condensador de refluxo. Por quê? Por que eu fiz isso? Ponto de ebulição do tetraidrofurano é aproximadamente 65 graus, tá? 65, 67 graus. E eu só vou aquecer a 40 graus, tá? Então aqui foi mais uma precaução, tá? Eu até poderia fazer sem condensador de refluxo, mas aí um pouco de vapor do tetraidrofurano ia ficar molhando o meu septo, tudo, ia poder até escapar um pouquinho. Então eu resolvi colocar um condensador de refluxo para garantir, mas como essa temperatura está bem baixa, está bem abaixo do ponto de ebulição, não vou nem resfriar o meu condensador. Hoje está frio, então está bem frio, então já é suficiente, tá? Mas só por causa disso. Tá? Se eu fosse refluxar, eu mandatoriamente tenho que estar colocando a refrigeração. Então agora, olha, eu vou tirar, isso aqui é um banho de água, eu vou deixar um pouquinho essa minha reação aqui do Grignard, eu vou ativar um pouquinho agora com o ultrassom, tá? Vou ligar aqui só para a gente acelerar o processo. Eu coloquei num banho de ultrassom. Tá aí. Agora eu vou deixar aqui agitando por volta de 1 hora. A 40 graus Celsius. Então é isso, vamos aguardar. E uma vez que o reagente de Grignard estiver pronto, a gente volta para fazer a adição da benzofenona, ok? Pessoal, então 1 hora de agitação ali em torno de 40 graus, tá? E o nosso Grignard está pronto, tá? Nosso Grignard está pronto. Olha que legal, tá? Magnésio totalmente consumido, coloração típica do reagente de Grignard, tá? Então, perfeito. E agora, nós vamos preparar a solução da benzofenona, né, do nosso carbonilado, para fazer a reação. Vamos fazer a nossa reação de adição à carbonila. Grignard preparado. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho a minha benzofenona preparada, pesada, tá? A massa dela aqui. E eu vou adicionar então 5 ml, vou dissolvê-la em 5 ml de tetraído furano. Depois vou adicionar
na minha reação. Então tá aqui. Vou dissolver. O benzofenone é um sólido, a temperatura ambiente. Tem um cristalzinho ali ainda. Pronto, totalmente solúvel. E agora eu vou recolher aqui essa minha solução para adicionar na minha reação. Já deixei chegar à temperatura ambiente. Puxei toda essa minha solução, né, de benzofenone em THF e agora eu vou adicionar aqui na minha reação. Deixa eu puxar um pouquinho para cá essa aparelhagem e eu vou adicionar agora aos poucos na minha reação. Virar um pouco para vocês. Então tá aí toda a solução da minha benzofenona adicionada, tá? Aí. E agora
eu vou aguardar em torno de 30 minutos para depois fazer uma análise dessa solução e ver o andamento da minha reação, ok? Então vamos aguardar agora por volta de 30 minutos sobre a agitação à temperatura ambiente. Pessoal, 10 minutos após eu ter adicionado, então adicionei a solução da minha benzofenona em THF, permaneceu aí por volta de 10 minutos, né, uma solução homogênea, de repente começou a esbranquiçar e precipitou um sólido, como vocês podem observar aqui, tá? Que nada mais é que o produto, né? Quando eu faço a adição do Grignard na minha benzofenona, eu vou formar aquele alcóxido de magnésio, né? Então ele precipitou, tá? Isso já é um indicativo de que a reação terminou, tá bom? Então agora eu tenho esse alcóxido de magnésio e é claro, eu preciso colocar uma solução ácida para aquosa ácida, para protonar, né, para destruir esse alcóxido de magnésio e eu ter o meu álcool na sua forma livre, tá bom? Mas antes disso, né, eu vou colocar um pouco mais de solvente para ver se eu consigo dissolver um pouco esse material que precipitou, tá? Para que a gente possa, pelo menos, fazer uma plaquinha de TLC e ver se realmente toda a benzofenona foi consumida. Né? Eu vou colocar um pouco mais de THF. Né? Perfeito, olha. Coloquei um pouquinho mais de THF e agora eu consigo agitar a minha solução que não foi possível quando houve a total precipitação, né? Então tá aí, ó, ela volta a agitar. Coloquei um pouquinho mais de THF. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma plaquinha de TLC para me certificar que realmente toda a minha benzofenona foi consumida. E eu tenho agora o meu produto, né? Deixa eu agitar manualmente aqui. Agora facilitou, depois que eu coloquei um pouco mais de THF. Tá aí. Sólido lindo. Eu vou fazer agora uma plaquinha de TLC, onde eu vou exportar de um lado uma plaquinha com 2 spots, onde eu vou exportar de um lado a minha benzofenona e do outro lado eu vou exportar a solução da minha reação e vou comparar para ver se ainda há benzofenona, como eu comentei. Então vou pegar um capilar aqui. Aqui eu tenho um padrão da benzofenona. Dissolvida. Tá aí. E agora eu vou pegar um padrão, uma alíquota da minha solução aqui da minha reação. Eu vou parar a agitação, tá? Para que esse sólido assente e eu pegue um pouco daquela minha solução ali, tá? Vamos ver se tem benzofenona solubilizada ali. Caso ainda tenha,
eu vou deixar um tempo mais para terminar de reagir, dela ser consumida. Aí a pergunta fica, mas como é que eu vou pegar uma alíquota, professor, disso aí? Tá tudo fechado, vou ter que abrir, mas se eu abrir e a reação não tiver terminado, não entrou umidade, não pode destruir o meu grinhar, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha, tá? Cujo diâmetro interno seja maior que o meu capilar, que o diâmetro externo do meu capilar, né? Então, olha, uma agulha, essa agulha rosa aqui, eu vou ver se o meu capilar passa por dentro dela. Olha, meu capilar passa tranquilamente por dentro dela. Tá? Como vocês podem ver. Então eu vou usar isso para perfurar o meu septo e pegar a minha alíquota. Como eu estou com uma pressão positiva aqui de argônio, não vai entrar, né? Vai sair. Então eu não tenho perigo de entrar umidade. Então eu vou furar aqui, olha, furei com a minha agulha. E como o diâmetro externo do meu capilar é menor que o diâmetro interno da minha agulha, ele passa. Eu vou tocar aqui na minha solução. Pronto, retirei uma alíquota. E agora eu vou espotar. Então tá aí. Eu vou fazer agora a minha TLC. Fazer a minha plaquinha, vou voltar aqui a agitação, né? Enquanto a gente analisa, vamos deixar agitando. Pessoal, então como eu havia comentado, né? Após a adição daquela solução da benzofenona na solução do meu grinhar, né, ficou aquela solução sob agitação, né? E de repente, após 15 minutos, começou a esbranquiçar a solução, como eu comentei, e precipitou, né, o alcóxido de magnésio, né? É o alcóxido do trifenilmetanol, né, que é formado. E aí ele precipitou. Então isso foi um bom indicativo de que a reação praticamente tinha terminado, né? Eu coloquei um pouco mais de THF para que eu pudesse agitar um pouquinho, né, e conseguir analisar a minha solução para ver se tinha sobrado benzofenona. Eu fiz aquela plaquinha, né, isso após os 15 minutos, fiz aquela plaquinha e o que eu observei? O produto está formado, tá? Porque um pouco desse alcóxido de magnésio, apesar dele estar todo precipitado, um pouco dele ele é solúvel no THF. Então, quando eu puxei aquela solução que eu espotei, né, a benzofenona é totalmente solúvel. Tá? Quando eu espotei, eu acabei colocando esse alcóxido de magnésio na minha plaquinha. Com a umidade do ambiente, com a acidez da sílica, esse alcóxido foi protonado, se transformando no produto, né, no trifenilmetanol. E eu consegui enxergar na minha plaquinha. Então, quando eu fiz a plaquinha, eu observei lá uma manchinha do meu álcool mais polar e acima ainda tinha um pouquinho da benzofenona, né? Isso no UV, tá? Porque a benzofenona, ela tem um coeficiente de absortividade molar muito alto. Então, qualquer quantidade já dá uma mancha forte ali quando a gente revela no UV. Mas quando eu fiz a revelação no permanganato de potássio, praticamente eu observei que sobrou muito pouco da benzofenona, tá? Então praticamente ela foi totalmente consumida. Deixei então mais 15 minutos sob agitação, o tempo deu agora, e eu vou finalizar então, fazer o isolamento, meu isolamento reacional, tá? Lembrando que eu tenho o alcóxido de magnésio, eu tenho que protonar ele, tá? E eu tenho também que destruir o grinhar que está ali dentro. Lembra que eu usei 20% de excesso do meu grinhar? Eu tenho que destruir, né? Então eu vou jogar uma solução aquosa de cloreto de amônio, que é uma solução ligeiramente ácida, tá? Para estar destruindo o excesso aí do meu grinhar, tá? E também protonando o meu alcóxido de magnésio para que eu tenha a formação do meu álcool. Depois eu vou fazer uma
uma extração. Tá? Uma extração com solvente orgânico. Então aqui, ó, colocar um pouco dessa solução aquosa. Tá? Tá um pouco mais. Mas já dá para ver, olha, que o meu sal já não tem mais aquele sal, bem pouco. Então tá aí, solução saturada de cloreto de amônio, solução ligeiramente ácida, tá? O que aconteceu? Protonei meu alcóxido de magnésio, tá? Virou trifenilmetanol, que agora é solúvel no meu THF. Então ele foi totalmente dissolvido no meu THF. Não tenho mais sal nenhum, né? E o meu Grignard foi destruído. Foi destruído, né? Gerando benzeno, que é um solvente e que vai ficar no THF, muito pouquinho, né? Claro, depois que eu evaporar ele vai embora, tá? Então tá aí, olha, se vocês observarem, não tenho mais aquele sólido. Tenho duas fases porque eu adicionei água e o THF é immiscível na água. Então o THF está aqui na fase de cima e aqui eu tenho a fase aquosa, tá? Então o THF dissolvendo o meu produto. Eu vou colocar isso no funil de separação, vou separar as fases e vou extrair a fase aquosa 2 vezes com solvente orgânico, tá? Caso tenha um pouco de THF que esteja solúvel na água, né? Eu arranco e depois seco a minha fase orgânica, evaporo e aí eu posso fazer a purificação do meu produto caso necessário, tá? Então, tá aí. Eu vou fazer uma plaquinha agora do THF para que vocês possam ver o produto, né, que foi formado e o total consumo aí da benzofenona, tá bem? Ou quase total consumo, mas provavelmente praticamente a gente não vai enxergar mais benzofenona quando a gente analisar a TLC. Está mostrando que a nossa reação se completou, tá bom? Então vamos lá para a plaquinha. Então novamente eu vou repetir aquele procedimento. Vou adicionar o padrão da benzofenona. E vou pegar uma alíquota aqui, da minha solução ali em THF. Eu já mostro para vocês a plaquinha, ok? E nesse momento, vamos então fazer o nosso isolamento, workup no inglês, né? A gente já começou a fazer quando a gente colocou a solução aquosa. Então eu vou
Aqui eu tenho meu funil de separação. Ops. Aqui depois você corta isso aí, porque o João, pela segunda vez, me dá um aro que não passa. Acho que ele quer que eu prenda na garra. Ele gosta da garra. Estou acostumado com... Aí fica ótimo. Não sei por que ele reclama, cara. Bem, então tá aí nosso funil de separação. Então vamos lá. Vou verter aquela minha solução ali dentro. Tá? Tá aí, ó. Vou tirar a fase aquosa. Subir um pouco mais esse funil aqui. Eu posso enxergar melhor. Então tá aí, ó. Aqui está o meu THF, que foi o THF que eu utilizei na minha reação. Aqui está a minha fase aquosa. E eu vou voltar minha fase aquosa para cá. Eu vou fazer duas extrações, tá? Aqui eu vou usar o acetato de etila. Posso usar o próprio THF para fazer essas duas extrações, ou de clorometano, só que o THF é bem mais caro. Então eu vou utilizar o acetato de etila para estar fazendo duas extrações aqui. Não tem problema, THF é solúvel no acetato de etila, THF que já está aqui, né, que veio da minha reação. Então vamos lá. Lembrando das aulas de extração. Aí, vamos esperar as fases separar. Enquanto isso, eu vou tirar minha plaquinha, que já chegou na ponta, onde eu queria. Tirar minha plaquinha para que a gente possa analisar. Vou deixá-la aqui. Tá? Vou tirar a água novamente. Tem que tirar ela primeiro, porque ela é mais densa que o THF e que o acetato, né? Agora eu estou fazendo a extração com acetato. Então vamos tirar aqui a água. E agora eu vou juntar esse acetato de etila aqui no meu THF, na minha fase orgânica, e vou fazer agora a segunda e última extração.
segunda e última extração. Volto com a água para cá e jogo um pouco mais de acetato de etila. Então tá aí. Vou pegar um pouco de acetato de etila, mais um pouquinho. Vou fazer a minha segunda e última extração. Perfeito. Esperar separado as duas fases. Vou retirar a fase aquosa. E agora adiciono o acetato na fase orgânica. Então aqui está o THF que eu usei na minha reação. E está também o THF que eu adicionei, né, que eu fiz 2 extrações da fase aquosa com o acetato de etila. Então THF mais acetato de etila aqui, tá? Como vocês podem observar. Eu agora vou secar. Jogar um pouco de sulfato de sódio. Tá aí, ó. Solução límpida, tá? Seca. Filtrar e evaporar. Tá bom? E depois a gente faz uma purificação caso necessário. Então meu produto já está aqui. Vamos lá dar uma olhadinha na plaquinha que a gente havia feito, só para eu mostrar para vocês o total consumo da benzofenona e a formação do trifenilmetanol, ok? Pois é, pessoal. Então, fizemos a TLC, né, a cromatografia em camada delgada. E o que a gente observou? Tá? Vocês viram claramente no ultravioleta, tá? A formação do produto, né, do meu álcool mais polar do que a benzofenona. Então lembrem, eu fiz 2 spots. O da esquerda era o meu reagente, né, a benzofenona, e o da direita era a minha reação, tá? E não, vocês podem ver, né, na esquerda eu tenho lá a benzofenona e na direita vocês viam uma mancha mais polar, característica do álcool, né? O álcool mais polar que a acetona, é de se esperar. A diferença de polaridade não foi tão grande. Por quê? Porque o trifenilmetanol, apesar de ser um álcool, né, é um álcool terciário, eu tenho 3 fenilas, então é bem apolar também, tá? Então ele fica, claro, ele continua sendo mais polar que a benzofenona, mas a diferença foi pequena. Bem, então vocês viram benzofenona e o trifenilmetanol, que era o produto. E a gente via também do lado um pouco de benzofenona na reação, ou seja, sobrou um pouco de benzofenona, né?
No ultravioleta dava a impressão que tinha sobrado bastante benzofenona. Mas na verdade é que a benzofenona ela tem um coeficiente de absortividade molar muito alto, tá? E, então qualquer quantidade, por mais pequena que seja, você vai conseguir enxergar ali no ultravioleta. Por um outro lado, quando a gente fez a revelação no permanganato e no ácido fosfomolíbdico, vocês viram que praticamente não tinha mais benzofenona, né? Então a gente queimou, né? Se vocês olharem agora no revelador permanganato de potássio, aqui ó, essa mancha, tá? Da esquerda foi o padrão de benzofenona. Vocês estão vendo ali na direita que ainda tem um pouquinho, né, de benzofenona, mas é bem pouco. E logo abaixo o produto que nos interessa, que é o trifenilmetanol. E lá na origem ainda tem algumas sujeirinhas que a gente vai precisar remover através de uma purificação, né? Já essa outra placa, que é do ácido fosfomolíbdico, também dá para ver, olha, um pouco mais fraco, mas dá para ver a benzofenona. Ela não revela muito bem nesse revelador, mas vocês veem a benzofenona ali na esquerda, tá? Ligeiramente azul. E na direita, na minha reação, praticamente não tem, uma manchinha bem pequena da benzofenona. E em torno ali, amarelo ali embaixo, né, revelando mais amarelo, alaranjado no ácido fosfomolíbdico, é o trifenilmetanol, tá? Então, a gente fez a extração, vocês viram, alguns minutos atrás eu fiz a extração, né, sequei com sulfato de sódio, anidro, filtrei e evaporei. E aqui está o nosso produto, tá? Então aqui está o trifenilmetanol, com um pouquinho ainda de benzofenona, que não reagiu, um pouquinho de nada, tá? Vocês vão ver que é muito pouco. Se a gente recuperar essa benzofenona que sobrou e quantificar, vocês vão ver que não dá nem 5%, com certeza, é bem pouquinho. E aqui está o nosso produto. Então o que a gente vai fazer com isso? Purificar. Vocês viram que tinha um pouquinho de benzofenona e mais uma ou duas coisinhas lá embaixo. Tá em menor proporção, considerando o nosso produto, mas eu tenho que remover isso. Então eu posso tanto fazer uma recristalização, né? O nosso trifenilmetanol é um sólido a temperatura ambiente, posso fazer uma recristalização, tá? Ou eu posso fazer uma cromatografia em coluna, tá? Aqui o mais adequado, como ele é um sólido e a gente fez uma quantidade grande, tá? Tem mais de 2 gramas aqui, poderíamos fazer uma recristalização como purificação. Tá? Mas como nós já vimos purificação por recristalização, eu vou fazer uma purificação disso aqui por cromatografia em coluna. E vou estar mostrando para vocês como que é o processo de purificação por cromatografia em coluna, ok? Então essa foi a síntese que nós fizemos usando a reação de Grignard, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.